Vamos então iniciar a nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 14 de maio de 2020. Este primeiro período da aula será de cariz essencialmente teórico. Depois, no segundo período, teremos então aplicações baseadas nos exercícios da SBEM. Vamos então iniciar aqui o capítulo 9 do livro-texto, correspondendo à análise de perfis alares. Esta análise inicia-se com uma abordagem que é teórica, e portanto essa é a base da determinação de um conjunto de relações que são usadas correntemente no estudo de perfis alares. Portanto, basicamente, então, para procedermos a esta análise teórica, nós vamos fundamentá-la num modelo, também ele, digamos, de alguma forma teórico, na medida em que corresponde a uma simplificação da realidade, que corresponde então ao modelo de fluido perfeito. Portanto, nós sabemos que numa situação, aprendemos no contexto do capítulo 8 do livro-texto que estudámos em Mecânica dos Fluidos, que a hipótese de fluido perfeito, ou seja, fluido invíscido, portanto em que desprezamos os efeitos da viscosidade, os efeitos viscosos, corresponde efetivamente a uma aproximação da realidade, que em alguns casos, de facto, constitui uma boa aproximação, noutros nem por isso, e portanto nessas situações em que ele constitui uma boa aproximação, nós podemos efetivamente desprezar estes efeitos viscosos, o que nos permite, do ponto de vista analítico, do ponto de vista teórico, chegar a resultados que, de outra forma, seriam muito difíceis de obter. Naturalmente que teremos de ter noção, tal como foi referido em Mecânica dos Fluidos, das limitações do modelo de fluido perfeito, e, nomeadamente, portanto, em situações ditas de fluido real, portanto, situações reais, situações do ponto de vista prático, virtualmente será necessário, então, complementar ou corrigir estes resultados de fluido perfeito, naturalmente, com efeitos de fluido real. É isso que vamos fazer também aqui. Portanto, no âmbito de uma análise inicial, puramente teórica, de fluido perfeito, vamos trabalhar com aquilo que é designado por perfil de Joukowski, já vamos perceber a razão desta designação, e, posteriormente, então, nesta unidade curricular, iremos introduzir efeitos de fluido real. Naturalmente, efeitos de fluido real que estão associados à presença ou ao desenvolvimento de camadas limites, que têm por base, naturalmente, uma distribuição de pressão que é, então, obtida através do cálculo fluido perfeito, ou de uma situação que também discutimos no início deste semestre, que corresponde à interação viscosa e víscida, portanto, entre os modelos de fluido perfeito e fluido real, portanto, envolvendo a formação de camadas limites. E, naturalmente, portanto, estes efeitos de fluido real são fundamentais para que consigamos analisar a ocorrência de perda, por exemplo, que é particularmente relevante, então, portanto, na análise de perfis alares, e que apenas pode ser obtida por via da introdução de efeitos de fluido real. Naturalmente que sabemos que a perda, a entrada em perda, corresponde efetivamente a uma situação que se inicia com a ocorrência de separação da camada limite e, portanto, só poderá ser então explicada, entendida, debaixo de efeitos de fluido real e não de fluido perfeito. No entanto, na base do desenvolvimento dessa camada limite, que virtualmente irá então ocorrer, portanto, produzir situações de separação do escoamento, separação da camada limite, como é lógico, nós temos efetivamente o nosso modelo de fluido perfeito, portanto, nos dá o gradiente de pressão sobre o qual se desenvolve a camada limite. Ora bem, para obtermos o nosso perfil de Joukowski, portanto, que corresponde a um perfil modelo para esta análise teórica do ponto de vista aerodinâmico, então, de perfis alares, nós vamos obter, então, este modelo através de uma transformação, dita transformação de Joukowski, daí o nome, portanto, o autor desta mesma transformação, que permite, então,
obter uma forma semelhante a um perfil alar, ou de um perfil alar tipo, portanto, o dito perfil de Joukowski, a partir de uma geometria bastante mais simples que corresponde a um cilindro circular. Iremos também sobrepor a esse cilindro circular um efeito de circulação, que, se vocês estão lembrados, também do ponto de vista teórico, quando estudamos os escoamentos do tipo vórtice, portanto, está associado à sobreposição. Então, relembre-se da tal sobreposição de singularidades que estudámos no capítulo 8, portanto, no cabelo de fluido perfeito, que deverão rever agora alguns conceitos base. Portanto, a sobreposição justamente daquilo que já temos, que é como sendo necessário para formar esta geometria simples, o tal cilindro circular, portanto, um cilindro do ponto de vista de que estas análises são no plano, portanto, bidimensionais, e, portanto, sob esse ponto de vista, aquilo que nós vemos no plano é, de facto, uma secção circular, portanto, deste cilindro, uma vez que há um cilindro de secção circular, mas, na realidade, isto corresponde a um problema tridimensional que se repete em cada secção, portanto, tridimensional, aquilo que vemos no plano, justamente. E daí a designação de cilindro, portanto, um cilindro infinito, se quiserem, como é habitual nestas análises de escoamento bidimensional, onde ficaremos para já restritos, uma vez que estamos a trabalhar com perfis e não com asas, para já neste capítulo, e, portanto, daí a designação cilindro. Okay? Na realidade, aquilo que temos no plano é a secção circular deste mesmo cilindro. Não é? Ora bom, e então a primeira questão que se coloca é como é que geramos então este tal cilindro circular, que serve então de base para, portanto, previamente à tal transformação de Joukowski que irá ser aplicada, gerar o tal perfil de tipo que vai servir de modelo ao nosso estudo de perfis alares do ponto de vista de aerodinâmica teórica. Ora bem, e para isso nós precisamos efetivamente de um novo tipo de singularidade que é designada por dipolo. Dipolo basicamente porque é formado por dois polos, um deles é uma fonte de intensidade M e depois um poço, portanto o outro polo oposto, chamemos-lhe assim, portanto corresponde a um poço que tem intensidade simétrica da fonte, portanto, respectivamente, mais M e menos M, que, se estão lembrados, correspondiam aos caudais, neste caso da fonte, emitido pela fonte, que era emitida radialmente em todas as direções, a partir desta singularidade, ok? E, no caso do poço, naturalmente, em que absorvia todo este caudal, portanto, de todas as direções, do ponto de vista axissimétrico aqui, em torno da tal singularidade poço. Ora bem, mas o que temos aqui, efetivamente, acabam por ser duas singularidades, portanto, uma sobreposição, lá está, de acordo com a tal teoria de fluido perfeito, a possibilidade de sobrepormos, como fizemos anteriormente, no capítulo 8, portanto, singularidades para obter escoamentos mais complexos. Relembre-se que estas singularidades, na realidade, mais uma vez, pela mesma razão que designamos usamos a designação de cilindro circular, portanto, tudo se repete, digamos, na direção perpendicular ao plano que estamos a analisar. Também nas singularidades nós referimos-las como linhas de singularidades, portanto, como se fosse uma linha que furava, no fim de contas, este plano, tanto no caso da fonte como no caso do poço, repetindo-se naturalmente ao longo da direção perpendicular ao plano. Mas na realidade, portanto, podemos analisar simplesmente o plano e, portanto, omitir até certo ponto, portanto, o facto de se tratam de linhas de singularidades em vez de simplesmente singularidades. Para já, porque questões de simplificação, falemos apenas em termos das singularidades. Ok? E, portanto, esta fonte, este poço, portanto, estas duas singularidades aqui colocadas a uma distância A, ok? Aqui, portanto, da origem dos nossos eixos, portanto, aqui no plano, x, y, e que, portanto, tendo um eixo que as liga, ok? Podemos traçar, naturalmente, aqui um eixo que as liga, com essa distância A, portanto, ou semidistância, na realidade serão 2A, separar os dois, e uma inclinação, portanto, para um caso mais geral, podemos assumir uma inclinação deste eixo, portanto, de um ângulo alfa. Ora, é fácil, portanto, usando a notação polar, que também discutimos na altura do capítulo 8, portanto, para a representação, portanto, da posição destas mesmas singularidades, num plano complexo, portanto, aqui com
efetivamente as posições, portanto as coordenadas, cada uma das componentes x, y, e portanto definimos a variável complexa neste plano, que então permite conjugar esta informação, em termos da posição das coordenadas x, y, portanto através de x, portanto uma variável z complexa, definida por x mais y. E portanto definimos o chamado plano complexo, ou plano de Argand, em análise complexa, portanto, que nos permite então fazer esta localização com uma única variável z e, portanto, podemos usar as tais coordenadas polares, em que, portanto, aqui a distância radial, portanto, ao centro era a, como estava aqui definido, portanto, em ambos os casos, a, e depois usamos a exponencial complexa, que tem módulo 1, portanto, não altera esta distância, mas permite definir então aqui o ângulo, portanto o tal ângulo alfa. Naturalmente, no caso da fonte, então, se a fonte estiver nesta posição, será correspondendo à posição da fonte, esta variável complexa Z1, A é I alfa. No caso do poço, certo? Na medida em que está colocada simetricamente, portanto, aqui em menos Z1 fica por isso simplesmente menos A é I alfa. Ok? Bom, portanto, basicamente, então, a ideia é obtermos uma nova singularidade que vamos chamar o dipolo a partir, então, desta sobreposição de singularidades, levando-as a uma condição limite. Ora, se sobrepusermos estas duas singularidades, portanto, definindo aquilo que chamamos o potencial complexo, portanto, nós aprendemos quais eram, e ninguém precisa de saber isto de cor, portanto, é uma questão de, efetivamente, ir confirmar qual o potencial complexo, então, para uma fonte e um poço, portanto, relembre-se que correspondia à intensidade, a dividir por 2π, vezes o logaritmo da variável complexa, portanto, logaritmo de z, certo? Portanto, se for uma fonte, será mais m, se for um poço, será menos m, e, portanto, devemos ter aqui a singularidade. Todavia, seria simplesmente logaritmo de z, se, efetivamente, como vimos também na altura, a singularidade estiver centrada nos eixos. Caso contrário, será z menos a posição, lá está escrito aqui em termos da nossa coordenada, no plano complexo, portanto, menos z1 no caso da fonte, e menos z1, ou seja, mais z1, devido à posição simétrica do poço, no caso do poço. Ok? Ora bem, todavia, portanto, isto era simplesmente a sobreposição de duas singularidades, uma fonte e um poço, colocadas simetricamente, aqui a fazer este ângulo, portanto, este ângulo, a fazer este ângulo alfa ali, admitamos, portanto, entre elas. Ora bem, no entanto, o que nós queremos é não uma sobreposição, exatamente, uma simples sobreposição, mas sim criar uma nova singularidade, como vemos irá ser útil, e que corresponde então ao limite quando a fonte e o poço se efetivamente aproximam uma da outra e acabam por ficar sobrepostos. Ou seja, o limite quando A tende para zero, ok? E que, portanto, o que também iremos fazer, portanto, nesta situação, é considerar igualmente o limite quando este caudal tende para infinito, uma vez que elas vão ficar reduzidos aqui a um ponto e, portanto, vão se sobrepor, ok? Mas, portanto, isto significa que neste ponto todo o caudal que vai sair da fonte é imediatamente, portanto, chupado pelo poço. Basicamente é essa a ideia. Okay? Ora bem, existem alguns passos de formalismos matemáticos que não são especialmente importantes aqui no âmbito desta unidade curricular para podermos obter matematicamente o potencial complexo correspondendo ao limite quando fazemos A tender para zero e, portanto, reparem, vamos ter de substituir aqui Z1 e o menos D1, portanto aqui deste lado, nesta forma polar, portanto, para fazer A tender para zero e depois fazer M tender para infinito. Ok? Portanto, levar, no fim de contas, esta expressão ao limite e para isso precisamos desenvolver estas expressões que aqui estão, portanto, o próprio logaritmo, um desenvolvimento em série, é simplesmente um artifício matemático, como eu disse que os detalhes não são especialmente relevantes e, portanto, nesse processo nós matematicamente conseguimos obter, então, o potencial complexo, portanto, para esta situação, que passará a ser, então, do dipolo, das linhas de dipolo, portanto, porque deixou de ser a simples sobreposição de uma fonte e de um poço, na medida em que elas estão, digamos, uma
sobre a outra mesmo, portanto não é uma sobreposição no plano em termos de aqui somar uma à outra, mas sim elas estão mesmo sobrepostas, portanto, portanto fizemos também o caudal emitido ir para o limite de ser infinito. E reparem que, portanto, nós podemos trabalhar em fluido perfeito com estas singularidades, portanto, com valores infinitos, justamente porque se trata de um modelo de fluido perfeito. Portanto, em fluido real, naturalmente, isto não é aceitável, mas do ponto de vista teórico, isto facilita-nos, de facto, do ponto de vista analítico, como vimos já anteriormente, portanto, no contexto deste mesmo capítulo 8, portanto, fluido perfeito, ao descobrimento potencial, em termos mais gerais, portanto, a facilidade analítica que isso produzia. Portanto, em suma, vamos obter, então, portanto, após estes artifícios matemáticos, portanto, o nosso potencial complexo para o dipolo, em que surge aqui uma nova variável, μ, que vamos chamar a intensidade do dipolo. Ok? E, portanto, já vamos ver, para já, isto será, por simplesmente, uma constante, ok? Portanto, basicamente, uma característica do dipolo. O dipolo terá, então, estas duas características, não só a orientação do seu eixo, embora, portanto, as fontes e o poço que lhes deram origem estão em cima do outro, mas reparem que ainda assim, mesmo em cima, nós poderemos ter a fonte de um lado ou a fonte do outro, pelo menos em termos limites, não é? E, portanto, definindo aqui uma determinada orientação do eixo do dipolo e também a própria intensidade do dipolo. Portanto, o dipolo é caracterizado basicamente por estas duas variáveis e tem este potencial complexo. Portanto, é mais uma expressão que podemos usar a partir daqui diretamente, tal como usávamos, por exemplo, para a fonte ou para o poço, portanto, o m sobre 2π logaritmo de z. Ok, portanto, naturalmente, isto corresponde também a um dipolo centrado na origem, uma vez que está apenas aqui com z, tal como no caso da fonte, por exemplo, quando estivesse centrada na origem, que seria apenas m de 2π logaritmo de z. Ora bem, mas para que é que servia o potencial complexo? Relembro-se, bom, a utilidade do potencial complexo era essencialmente porque nos permitia, através da sua derivada em ordem à variável que ele depende, portanto a variável complexa z, portanto dw dz, fazendo simplesmente esta derivada, era possível obter então o campo de velocidades deste plano, portanto correspondendo a este deslocamento, ou mais exatamente, não era exatamente, portanto, o campo de velocidades, mas, digamos, um primo desse campo de velocidades, passa a expressão, em que já se sabe, portanto, como estamos aqui com uma função complexa, variável complexa, portanto, temos aqui, da mesma forma como a variável complexa z, portanto, tem as duas coordenadas, também aqui a variável, este campo complexo u, neste caso u barra, e já vamos lembrar porque é que chamamos o barra, portanto, contém as duas, ou conterá as duas componentes da velocidade, portanto, uma segundo x e uma segundo y, habitualmente designamos por u e v. Não é? Ora bem, simplesmente aquilo que resulta, e na altura demonstrámos teoricamente, portanto, no contexto do capítulo 8, o que resulta aqui desta derivada do potencial complexo em ordem a z, na realidade não são exatamente essas duas componentes, mas a componente u e o simétrico da componente v. Okay? Portanto, daí colocámos aqui esta barra, porque o que surgia aqui era o complexo conjugado da velocidade. Portanto, se vocês lembrarem, o complexo conjugado tem a mesma componente, digamos, em x, mas a componente simétrica em y, não é? A segunda componente, a segunda direção y, não é? Ou segunda aqui na parte imaginária. E, portanto, todavia, seja o simétrico ou não, basta sabermos que é o simétrico e, portanto, a partir daí podemos obter efetivamente as duas componentes. Portanto, o simétrico de V, relembre-se, no caso do U, não é direto. Ok? Não é preciso fazer nenhum simétrico. Bom, e então, para já temos o dipolo, mas relembre-se, o nosso objetivo era obter o tal cilindro circular, ok? Com circulação, mas vamos passo a passo. Primeiro, vamos obtê-lo sem circulação. Ora, para obtermos este cilindro circular, na realidade, aquilo que se verifica é que nós vamos precisar de sobrepor este dipolo, portanto, mais uma vez, fazemos um dipolo, portanto, fazemos esta sobreposição com um escoamento de aproximação, um escoamento uniforme com velocidade ao infinito. Fizemos isto várias vezes com outras singularidades e aqui vamos fazê-lo também. Portanto, sobrepondo efetivamente aqui o nosso escoamento, portanto, o potencial complexo para um escoamento uniforme, neste caso alinhado aqui com o eixo x, portanto, neste caso não precisamos de considerar a nossa exponencial complexa E alfa, que nos dá também esse, tal como aqui no dipolo, que nos dá a orientação
relembre-se, do escoamento, ok? Portanto, neste caso, para já considerando o nosso escoamento, se quiserem, aqui alinhado segundo horizontal, portanto, o potencial complexo, relembre-se, é uma questão de confirmarem, portanto, é muito simples, porque é um escoamento com velocidade uniforme, o infinito, não perturbada, não é? O infinito Z, ok? E, naturalmente, sobrepor, então, agora com o dipolo. Mas cuidado, nós queremos, então, gerar aqui um cilindro circular, e para isso, nós vamos ter, obviamente, de rodar aqui o eixo do nosso dipolo. Porquê, obviamente? Porque, relembre-se, então, nós vamos ter aqui o escoamento, a trazer fluido, portanto, com velocidade ao infinito, e, portanto, se tivéssemos o poço deste lado, como originalmente eu coloquei nesta figura, ok? Para fazermos a derivação, portanto, do potencial complexo do dipolo, portanto, todo o escoamento que viesse aqui, ainda mais com ele tem uma intensidade infinita, não é? Portanto, todo o escoamento aqui que viesse seria efetivamente chupado logo aqui pelo nosso poço, não é? E, portanto, iríamos produzir linhas que viriam do escoamento não perturbado e, portanto, imediatamente aqui chupadas, ok? E, portanto, não geraríamos, de facto, aqui um corpo como pretendemos fazer, o tal cilindro circular. Portanto, nós vamos ter de rodar efetivamente o eixo, de maneira a que haja emissão de caudal que se vai, digamos, opor, lá está, opor, portanto, sendo emitido, colocando a fonte deste lado, rodando aqui o eixo do nosso dipolo. Portanto, se a fonte estiver deste lado, ela vai emitir então caudal e, portanto, isso vai se opor ao caudal que vem no escoamento uniforme, gerando aqui, naturalmente, algum tipo de estagnação, portanto, uma linha de estagnação, portanto, de alguma forma, nos vai permitir definir aqui uma linha que vai corresponder à superfície do cilindro circular. Portanto, vamos tornar então a orientação do dipolo, do eixo do dipolo, de π, portanto, alfa a fonte para passar para este lado, vai rodar aqui desde zero até π, vai ficar deste lado e naturalmente vamos colocá-lo orientado com o eixo do x, porque também o escoamento não perturbado estamos a admiti-lo orientado segundo o eixo do x. Portanto, fazendo E e alfa com alfa igual a π, fica E e π, como toda a gente sabe, portanto, vai resultar aqui em menos 1 e, portanto, sob esse ponto de vista, então, nós vamos obter, então, aqui a nossa expressão para o potencial complexo do cilindro circular sem circulação. E já vamos ver que, efetivamente, o que será gerado, portanto, em termos de configuração das linhas de corrente, portanto, corresponderá efetivamente ao tal cilindro circular. Para já, simplesmente surgiu aqui uma nova variável, portanto, um A, mais exatamente um A quadrado. Este A quadrado é, por isso, simplesmente foi uma nova variável que foi gerada à custa aqui da razão entre a tal intensidade do dipolo, ok? Portanto, uma característica do dipolo que estamos a considerar, a dividir, portanto, pela velocidade do escoamento não uniforme. Portanto, reparem, para todos os efeitos, será de esperar que quanto mais intenso for o dipolo, portanto, mais ele vai empurrar, portanto, aqui o fluido contra o escoamento e, portanto, nós vamos obter um cilindro circular com um raio maior. Se o escoamento for mais, a intensidade do escoamento for mais intensa, ok, portanto ele vai empurrar mais aqui o caudal que é emitido pelo próprio dipolo e, portanto, formar-se-á um cilindro circular com um raio menor, ok? Na realidade, portanto, aqui, se fizermos as contas, portanto, vemos que o que aparece, portanto, aparece aqui é A ao quadrado, corresponde ao raio do cilindro circular ao quadrado. Ora bem, portanto, se fizermos então a representação em termos das linhas de corrente, portanto, como já sabem, podemos obter ou as componentes da velocidade, portanto, todo o campo de velocidades a partir, lá está, do potencial complexo, agora, pré-aplicado a esta sobreposição do escoamento uniforme mais o dipolo, ir obter também num procedimento que também vimos na altura, por exemplo, linhas de corrente, ok? Portanto, todas as contas podem-se fazer, do ponto de vista analítico, então aqui a partir do nosso potencial complexo, como vimos na altura, em mecânica dos fluidos. Portanto, basicamente, então, para esta situação, aquilo que é reproduzido em termos de linhas de corrente é o que está aqui representado. Portanto, esta figura que aqui está representada, portanto, naturalmente, muito afastado do dipolo, que vai estar aqui no centro, nós vamos ter o nosso escoamento uniforme, com linhas perfeitamente paralelas, portanto, velocidade o infinito, naturalmente, que à medida que se aproxima aqui do centro dos eixos, onde está colocado o dipolo, começa a haver, então,
aqui oposição, porque o dipolo vai emitir, então, caudal, justamente que vai contrariar, e nomeadamente aqui segundo a horizontal, vai contrariar, então, o escoamento que vem do escoamento não perturbado. Okay? E, portanto, gerar-se-á, eventualmente, quando os dois ficarem equivalentes, portanto, em termos de velocidade, gerar-se-á aqui um ponto de estagnação, quando esta componente horizontal emitida pelo dipolo, portanto, na velocidade, for compensada pelo infinito. Ok? Depois, dentro aqui, portanto, desta linha divisória que se vai estabelecer, ok, a partir deste ponto de estagnação, e que vai acabar por estabelecer outro ponto de estagnação na zona posterior, ok, estes pontos que aqui temos, fazendo estas linhas a 90 graus, como é habitual com os pontos de estagnação, ok, portanto temos esta linha de corrente divisória que se divide aqui em dois e separa a zona, digamos, exterior, o escoamento exterior em torno do cilindro circular, e como vocês veem, tem um comportamento daquilo que vocês esperariam, portanto, digamos, pelo menos abaixo do número de Reynolds, em torno, portanto, de um corpo que fosse, lá está, que tivesse uma secção circular, ok, como veem, naturalmente. Portanto, eu falei abaixo de Reynolds por simplesmente para evitar situações em que pudesse ocorrer aqui separações. E, portanto, efetivamente, como veem, reproduz essa geometria. Simplesmente aqui, do ponto de vista teórico, portanto, temos uma simetria perfeita, quer em torno do eixo Y, como também vamos ter em torno do eixo X, e por isso eu não represento cá em baixo. Ok? Portanto, efetivamente, bom, em torno do eixo Y não é exatamente simétrica, é simétrica em termos de padrão, mas obviamente o sentido mantém-se, não é? Não temos sentidos opostos. Dentro desta região, ok, nós vamos ter efetivamente aqui, portanto, na zona que ficou separada devido a esta linha, portanto, separada da região exterior, e separada aqui não tem nada a ver com separação, portanto, ficou isolada, se preferirem, devido ao estabelecimento desta linha de corrente divisória, onde houve esta equivalência, portanto, entre a velocidade correspondente ao caudal emitido pelo dipolo, portanto, função da sua intensidade μ, e, portanto, a velocidade do escoamento não perturbado, e, portanto, dando origem aqui a uma região com um raio, justamente A, ok? Portanto, nós vamos ter linhas de corrente que correspondem simplesmente à emissão da fonte e que são depois, quase imediatamente, chupadas pelo poço, que está, portanto, com a orientação oposta, mas que se encontra também sobre aqui a origem, na medida em que nós fizemos A tender para zero. Portanto, a configuração das linhas de corrente do dipolo tipicamente produzem efetivamente aqui esta geometria. Isto é um dipolo, se fosse um dipolo que não estivesse sujeito ao efeito do escoamento uniforme. Portanto, aqui dentro esta zona ficou isolada, portanto, com a tal linha de corrente divisória, onde houve a tal equivalência, e, portanto, passamos a ter aqui uma zona de escoamento exterior ao, digamos, cilindro, que acabámos de formar, circular, e a zona interior. Ora bem, portanto, a geometria, de facto, de linhas de corrente, que vocês também podem observar no livro, de uma forma mais bem desenhada, se quiserem, portanto, as linhas de corrente produzidas por um dipolo são sempre deste género, cá em baixo teríamos o mesmo, simetricamente, ok? Simplesmente, de facto, para a nossa análise, esta configuração de linhas de corrente, aqui, desta região que ficou aqui interior a este círculo, ok, não nos vai interessar para nada. E, de facto, essa é uma das grandes vantagens do fluido perfeito, é que nós podemos substituir qualquer linha de corrente por, digamos, aquilo que podemos entender como uma superfície sólida, certo? Basicamente porquê? Porque em fluido perfeito as superfícies sólidas produzem, efetivamente, efeitos viscosos, não é? Portanto, temos que ter condição de não escorregamento, ok? E, portanto, isso irá ter consequências no escoamento exterior. Aqui não, aqui não existem efeitos viscosos, portanto, nós podemos dizer que isto corresponde a uma parede, esta linha de corrente divisória, e isso não tem quaisquer consequências, portanto, não altera nada em termos do escoamento. E simplesmente passamos então a analisar apenas o que está fora desta parede e, portanto, vamos ignorar o que está cá dentro. E, portanto, isto passa a ser cilindro sólido, ok? Naturalmente, em termos de modelo teórico, sabemos que também temos aqui linhas de corrente, mas vamos ignorá-lo, ok? E vamos concentrar-nos apenas nesta região exterior, ok? Ora bom, portanto, para já, então conseguimos produzir o escoamento, portanto, aqui em torno de um cilindro circular, ok? Portanto, uma geometria deste género. Mas não é isto que nós queremos é um perfil alar. E basicamente, portanto, reparem que nesta situação, portanto, aquilo que nós sabemos é que um perfil alar produz, basicamente queremos que produza sustentação,
ok? Portanto, haver uma força do ponto de vista aerodinâmico aqui segundo a vertical, portanto, neste caso, mais exatamente em termos de definição, perpendicular à direção do escoamento uniforme, porque sendo horizontal aqui, portanto, a força será a vertical. Mas reparem, do ponto de vista em que temos simetria perfeita em relação ao eixo do X, neste escoamento, naturalmente a sustentação é zero, como será de esperar num escoamento em torno de um corpo perfeitamente simétrico, portanto, produzindo também um escoamento simétrico, portanto, a sustentação será nula. Okay? Isso aconteceria mesmo em fluido real, já a resistência não seria, como é lógico, porque por efeitos de fluido real o escoamento não seria, digamos, não, o padrão de linhas de corrente não seria simétrico em relação ao eixo Y, okay? Mas continuaria a ser em relação ao eixo X, é? Se o corpo fosse efetivamente simétrico. Ora bem, portanto, nós precisamos de gerar uma situação em que seja possível ter produção de sustentação, porque é esse o objetivo do perfil alar e, portanto, é esse modelo que queremos chegar, certo? E isso é conseguido, efetivamente, portanto, pegando no nosso cilindro circular sem circulação, portanto, com aquela orientação do dipolo e, portanto, com uma determinada intensidade que vai produzir um determinado raio do círculo, ok? Portanto, desta linha corrente divisória, e vamos sobrepor agora, portanto, vamos dar-lhe circulação, ok? E, portanto, a circulação está associada, de facto, a nós sobrepormos, portanto, está associada a intensidade de um vórtice, foi isso que nós chamamos de circulação, este gama que aqui está, ok? E, portanto, basicamente, vamos sobrepor circulação, é sobrepor àquilo que já temos, ao potencial complexo que já tínhamos aqui, para este escoamento, modelo sobrepormos o potencial complexo de um vórtice também centrado na origem e que, se vocês confirmarem no capítulo 8, portanto, para um potencial complexo de um vórtice com a intensidade menos gama, e portanto, relembre-se que o sinal tinha a ver com o sentido do vórtice, ok? Neste caso, o sentido negativo, portanto, é o sentido dos ponteiros do relógio, e portanto, daí o menos com menos irá dar aqui mais, certo? Ficando apenas aqui o gama, portanto, sendo centrado na origem, é simplesmente logaritmo de z e não z menos qualquer coisa, como tínhamos aqui em cima, ok? Ora bem, mas já tínhamos também o dipolo centrado na origem, não é? Portanto, apenas z, não é? Ora bom, nessa situação, quando efetivamente sobrepomos aqui uma circulação, portanto um vórtice de circulação, gama, que eu não estou a colocar aqui para a figura não ficar demasiadamente circulada, mas será um vórtice aqui centrado, portanto, que vai produzir então, portanto, com circulação menos gama, volto a chamar a atenção. Portanto, é no sentido dos ponteiros do relógio, portanto, é coerente com este sentido do escoamento que já estávamos a ter, pelo menos na parte superior, ok? Que esteve aqui representada, certo? Portanto, esta circulação naturalmente será de esperar, vai acelerar mais o escoamento sobre a parte superior e vai, naturalmente, sendo que o sentido de rotação é esta, acelera na parte superior, mas vai retardar na parte inferior. E como vocês reconhecem isto já um pouco a ver com aquilo que se passa com um perfil alar, de facto, que está a produzir sustentação, ou então aquilo que também vocês encontrarão em livros básicos de mecânica de fluidos, acerca do chamado efeito Magnus, portanto, quando um cilindro se encontra, de facto, em rotação, o que irá acelerar então o escoamento sobre esta parte superior, portanto, chamamos de extradorso, e desacelerar o fluido, portanto, sobre o intradorso. Ora, ao produzir efetivamente, portanto, esta aceleração desta forma, portanto, tomando maiores velocidades agora, portanto, e deixando o escoamento, inevitavelmente, portanto, ser simétrico como antes era, em relação ao eixo do X, portanto, passaremos a ter uma assimetria. Aquilo que vemos, efetivamente, nesta situação é que, para termos essa configuração de linhas de corrente, portanto, vamos deformar aqui na vizinhança, portanto, do nosso dipolo e do nosso vórtice, aqui o escoamento, portanto, eles passará nesta vizinhança, deixará de vir, portanto, o escoamento tínhamos naturalmente a uma distância infinita, continuará a ser não perturbado, mas nesta região já está perturbado, portanto, o nosso escoamento, e, que antes era uniforme, e, portanto, passa aqui a aproximar-se com um determinado ângulo de ataque nesta região. Ok? E, portanto, efetivamente, este ponto de estagnação que antes era formado aqui, segundo, ou eram os dois, portanto, o anterior e o posterior, portanto, formados sobre o eixo X, agora irão ser formados a um ângulo alfa, portanto, também simetricamente, porque tudo é simétrico, digamos, em termos de padrão, não em termos de sentidos, mas em termos de padrão de linhas de corrente, tudo é simétrico em relação ao eixo Y, não há nada a quebrar essa simetria, deixou de o ser em relação ao X por causa do sentido de rotação, ok? Mas reparem que em relação ao eixo Y, o vórtice aqui fazia subir
e o escoamento era a subir, aqui vai fazer descer e o escoamento era a descer, portanto continua a ser simétrico o padrão de linhas de corrente. Mas não é, portanto, em relação a Y, não será em relação a X. E, portanto, basicamente o que nós fizemos foi também mudar a posição destes pontos de estagnação, que podemos, pura e simplesmente, calculando aqui, mais uma vez, o nosso dWdz, e depois, portanto, igualando a zero, portanto, fazendo a velocidade, então, igual a zero, é assim que localizamos os pontos de estagnação, resolvemos então, também fizemos isso em mecânica dos fluidos, portanto calculamos aqui a posição, aqui a dividir Z por A, por simplesmente normalizada pelo raio deste círculo, ok? Por simplesmente por facilidade analítica. Portanto, os pontos de estagnação vão estar colocados nesta posição, ok? Portanto, em termos portanto, da localização polar, ok? Portanto, se está a dividir por A, caso contrário, se há vezes cada um destes, não é? Mas, portanto, está em cada um aqui destes quadrantes aqui do nosso plano complexo, certo? E, portanto, fazendo este ângulo alfa, pura e simplesmente utilizando a nossa notação complexa, podemos localizá-los dessa forma. Naturalmente que esta posição, também fazendo as contas, aqui, como vemos, corresponde a esse desvio de ângulo alfa, ok? Mas fazendo as contas com estes parâmetros que aqui temos, com o gama, com o A, com o infinito, vai dar que o nosso seno de alfa, na realidade, é igual a esta expressão. É o que resulta quando fazemos as tais contas, portanto, lá está, fazer dWdz igual a zero, portanto, para localizar os pontos de estagnação. Podemos chamar essas quantidades alfa, como veem, eles, em termos do padrão aqui de linhas de corrente, portanto, foi a posição do ponto de estagnação baixou de um ângulo alfa, ok? Mas isso é quantificado, de facto, em função da intensidade do vórtice, portanto, naturalmente, quanto maior for a intensidade do vórtice, mais baixa, maior será o ângulo alfa. Todavia, se mantivermos a intensidade fixa e aumentarmos o efeito do escoamento não uniforme, naturalmente ele sente-se-á aqui nesta região menos ele que era uniforme, no infinito, portanto, mas nesta região próxima do vórtice sentir-se-á, e naturalmente do dipolo, sentir-se-á menos afetado, mas neste caso o efeito é do vórtice, e portanto o ângulo será menor se o infinito for maior. Okay? Portanto, há este jogo entre estes parâmetros que quantificam, de facto, este nosso modelo de fluido perfeito. Ora bem, mas, portanto, ainda não temos, de facto, um perfil alar, não é? E é isso que queremos obter, portanto, o que é que vai ser efetivamente necessário? Bom, outra coisa que precisamos é, e aqui nós partimos, reparem que tivemos este desvio de alfa apenas e só porque introduzimos a tal circulação, o tal vórtice, não é? Circulação menos gama, neste sentido. Mas nós queremos ter também, no caso geral, portanto, aqui que em vez do nosso escoamento uniforme vir com, digamos, um ângulo de ataque nulo, se quiserem, portanto, paralelo ao eixo X, vir com um determinado ângulo de ataque que vamos chamar também alfa, não é? E, portanto, nesse caso, se tivermos efetivamente o escoamento aqui, portanto, o potencial complexo seria E alfa, não é? Teríamos que colocar aqui mais o E alfa aqui, nesta expressão, como facilmente verificam, portanto, também, mais uma vez, no capítulo 8 do livro de texto, ou relembrando aquilo que vimos na altura, em mecânica dos fluidos, e, portanto, nessa situação, seria pura e simplesmente, portanto, agora de novo, sem circulação, ok? Portanto, reparem que nesta situação, nós ao quebrarmos, portanto, a simetria em relação ao eixo X, portanto, a distribuição de velocidades passou a ser diferente e, portanto, por Bernoulli, se quiserem, a distribuição de pressão também passou a ser diferente e, portanto, passámos a ter uma força vertical. Portanto, passámos a ter sustentação e, como é mais rápido, portanto, a velocidade é maior por cima do que em baixo, porque aceleramos em cima, naturalmente teremos sustentação positiva. Okay? Aqui voltamos à situação, efetivamente, de não termos circulação. Okay? Agora o que pusemos é outro ingrediente que introduzimos aqui, que é o ângulo de ataque do escoamento não perturbado. E, portanto, sendo assim, é simplesmente rodar esta figura, okay, de um ângulo alfa, que é o do escoamento. Certo? Bom. Ora bom, todavia, portanto, e relembro-se que agora voltamos a tirar a circulação. Aquilo que nós queremos obter, então, é um perfil alar. O perfil alar mais simples que nós podemos imaginar é, efetivamente, uma placa plana. Portanto, toda a gente sabe que uma placa plana, mesmo em ângulo de ataque, já produz sustentação. Não é? E, portanto, o que nós vamos gerar aqui é uma família de perfis de Joukowski, portanto, com esta transformação de Joukowski, a dita transformação de Joukowski, certo? Que o perfil mais simples é, efetivamente, a placa plana e depois vamos introduzir espessura, portanto, tornando, de facto,
esta geometria numa forma mais semelhante àquilo que normalmente são os perfis alares usados, e depois curvatura também, como sabemos, também é efetivamente útil para aumentar, de facto, o desempenho do próprio perfil alar. Okay? Mas faremos isto passo a passo e, portanto, aqui o primeiro passo é gerar o perfil mais simples desta família de perfis de Joukowski, que é uma placa plana. Ora, para isso nós precisamos de uma transformação que basicamente comprima este perfil que aqui temos, portanto este cilindro circular, certo? E o transforma numa placa. Ora, isso consegue-se, e foi feito matematicamente pelo Sr. Joukowski, portanto fez várias experiências, ok, pensou matematicamente e conseguiu efetivamente arranjar uma transformação que nos permite passar agora de um plano original, e agora vamos deixar de chamar Z, e vamos chamar, porque agora precisamos de dois, vamos chamar zeta, com coordenadas xi mais i eta. Ok, portanto isto é tudo semelhante àquilo que tínhamos com Z igual a x mais y, simplesmente agora precisamos de outras variáveis, precisamos de dois planos. Um que é o plano do cilindro circular, o de origem, e o outro o plano transformado, que por aplicação da tal transformação de Joukowski a este cilindro circular, nós vamos comprimir, de facto, e chegar ao tal plano transformado, que é onde trabalhamos, vai ser o nosso plano físico, e agora passamos a chamar a esse, de facto, Z, portanto, a esse plano, portanto, com coordenada Z igual a x mais y. Ok? Ora bem, efetivamente, esta transformação de Joukowski, o Sr. Joukowski descobriu que se, portanto, aqui para o nosso cilindro circular de raio A, como vimos, era obtida em função das tais características do escoamento uniforme e do dipolo, certo? Fosse aplicar esta transformação, portanto, fosse obter Z, aqui, neste novo plano, a partir do xi, ok? Portanto, cada um dos pontos aqui, do xi não, desculpem, do zeta, xi é este, a partir do zeta, portanto, que localiza cada um dos pontos, ok? Fosse obter Z, cada um destes pontos, ok? Aplicando esta expressão a todos esses pontos, portanto, esta função, okay? Esta transformação de Joukowski, efetivamente obtinha uma placa, portanto, digamos que pela transformação o círculo comprimia-se todo aqui na forma desta placa. E, portanto, temos aqui os pontos correspondentes, em que C é transformado em C', vai corresponder aqui ao bordo de ataque da placa, o D, que era este ponto aqui, portanto, onde cruza o eixo xi, portanto, este sobre a horizontal, vai ser transformado em D', que é o bordo de fuga da placa, e depois temos os pontos de estagnação, que tínhamos no cilindro circular, A e B, que, fazendo as contas, vão parar aqui este primeiro, portanto, à parte do intradorso da placa, portanto, a linha de corrente virá com a orientação alfa do escoamento uniforme, portanto, é um determinado ângulo de ataque alfa, e depois, aqui na vizinhança da placa, começa a curvar, ok, sendo presente da placa, e depois vai contra a placa aqui, produzindo o ponto de estagnação anterior, portanto, aqui nesta região, portanto, próxima do bordo de ataque, com ângulo de ataque, fazendo um ângulo alfa, portanto, com a placa, e aqui depois este ponto de estagnação posterior, e portanto, relembro-se que corresponde a esta situação, nós retiramos a circulação, agora de novo, e portanto vai sair também aqui da parte, portanto, do extrador-se da placa, perpendicularmente a ela, e depois recuperando de novo a direção do escoamento não perturbado, o ângulo alfa. Ok? Ora bem, portanto, depois podemos traçar as outras linhas de corrente, e as outras linhas de corrente, naturalmente, vão contornar aqui a placa, certo? Sensivelmente, portanto, aqui a sentimento, podemos fazer as contas, naturalmente, formais, e isto obtém-se analiticamente, ok? A partir da função de corrente, que se obtém a partir do próprio potencial complexo, ok? Mas, portanto, podemos obter, efetivamente, este tipo de configuração. Ora, aquilo que nós vemos é que uma linha de corrente aqui na vizinhança do bordo de ataque vai ter de o contornar, ok? Também aqui no bordo de fuga, certo? E se vocês virem, relembrando mais outro conceito que discutimos na altura e que usámos na altura no capítulo 8, nos nossos modelos de fluido perfeito, nós vamos ter aqui um escoamento que contorna um diedro convexo. E, portanto, a velocidade, relembrando mais uma vez, portanto, em torno de um diedro convexo, portanto, no ponto ali corresponde ali ao diedro, ok, é uma velocidade infinita. Portanto, vamos ter aqui velocidades infinitas no bordo de ataque e no bordo de fuga, o que no nosso modelo perfeito, modelo de fluido perfeito, normalmente não é problemático. Simplesmente, portanto, nós sabemos que sobre uma placa, se a colocarmos ângulo de ataque positivo, que é o que temos aqui, tipicamente vamos ter o escoamento então a vir e, portanto, linhas de corrente que embatem aqui sobre o intradorso e, portanto, produzindo um ponto de estagnação no intradorso. Isso parece perfeitamente normal. É verdade que não teremos em fluido real velocidades infinitas em torno do ângulo de ataque, mas teremos velocidades muito elevadas.
ok? No entanto, no que respeita ao bordo de fuga, aquilo que nós sabemos é que, tipicamente, a configuração das linhas de corrente não é deste género, não é? Portanto, o escoamento vai abandonar aqui, portanto, a placa a partir do bordo de fuga com continuidade tangencial, o que não é o que se observa aqui, na medida em que temos perfeita simetria, tal como já tínhamos no modelo original de partida, no cilindro circular, em relação aqui ao eixo, neste caso Z, e portanto vamos também obter simetria aqui em relação ao eixo Y, ok? Portanto, com antissimetria, se preferir, portanto, aqui com esta configuração da linha de corrente próxima do bordo de fuga, ok? E, portanto, não é exatamente isto que nós pretendemos. De qualquer forma, portanto, aqui, portanto, com a nossa escrita, portanto, o nosso modelo, aqui no plano do cilindro circular, portanto, sobrepusemos o escoamento uniforme com o do dipolo, ok? E obtivemos então o potencial complexo, portanto, no plano Z, ok? Mas nós queremos trabalhar no plano Z e por isso precisamos de transformar com esta transformação de Joukowski, portanto, o Sr. Joukowski descobriu que aquela que transformava o tal círculo nesta placa, ok, tinha esta forma, certo? Portanto, podemos obter, efetivamente, passar para o plano Z. Como é que fazemos isso? Repare, se nós tivermos, portanto, podemos calcular as nossas velocidades aqui no plano Z, portanto, no plano do cilindro circular, portanto, aqui o complexo conjugado da velocidade, já sabemos, é simplesmente fazer dW dz a partir desta expressão, não é? Que corresponde à sobreposição do escoamento uniforme com ângulo alfa, mais o dipolo, que também tivemos de reorientar aqui com o mesmo ângulo alfa, não é? Para mantermos a simetria, certo? Mas este era, portanto, aqui o nosso potencial complexo, portanto, do dipolo, lembre-se, era isso que tínhamos obtido, só que agora escrita no plano Z, não é? E, portanto, depois, para transformarmos em velocidades aqui, que é aquilo que nós pretendemos no plano Z, precisamos de dividir pela derivada da nossa transformação. Basicamente porque, reparem, se nós tivermos dw dz, se dividimos por dz dz, já que a transformação é z de z, não é? Portanto, se fizermos a derivada, o f' que estamos aqui a falar, portanto, dessa função, f de z, portanto, fizemos dz dz, que é a sua derivada, reparem, o dz vai cortar e ficamos simplesmente com dw dz, que é o que queremos obter, portanto, a nossa velocidade complexa conjugada no plano Z. Okay? Portanto, podemos, conhecendo o ponto de partida, conseguimos determinar tudo em relação ao ponto de chegada, e nomeadamente, quer o potencial complexo, quer a velocidade complexa conjugada, portanto, as componentes do escoamento, que é o que nos interessa. Ok? Ora bem, mas portanto, voltando à questão de nós termos aqui uma singularidade no bordo de fuga, tal como também temos no bordo de ataque, mas no bordo de ataque será menos preocupante. Agora aqui esta configuração de linhas de corrente, que está associada a esta singularidade, portanto velocidade infinita, no bordo de fuga, portanto quando o escoamento contorna aqui o bordo de fuga, em modelo de fluido perfeito, portanto um diédro convexo, produzindo a tal velocidade infinita, portanto, e não a tal continuidade tangencial da linha de corrente que vem aqui sobre a superfície da placa. Okay? Portanto, precisamos para tornar este modelo fisicamente mais coerente, não é? E, portanto, ser um bom modelo, certo? Porque para já é por simplesmente uma abstração teórica, certo? Portanto, nós temos que o aproximar, do ponto de vista analítico, aqui àquilo que sabemos empiricamente ocorre na realidade. E então precisamos de evitar aquela singularidade no bordo de fuga da placa, portanto precisamos de garantir, e com isso garantir a tal evolução tangencial. Portanto, se nós, por exemplo, varrêssemos este ponto de estagnação aqui para o bordo de fuga, portanto conseguiríamos que a linha de corrente, então, em vez de sair aqui disparada perpendicularmente da superfície superior, portanto, este dorso da placa, saísse com continuidade tangencial. E, portanto, assim deixaríamos de ter um diédro convexo e, portanto, a velocidade deixaria de ser infinita, passando a ser finita no bordo de fuga, o que é, do ponto de vista físico, bastante mais razoável e, portanto, produzindo um bom modelo. Ora bem, portanto, para isso, lá está, vamos voltar à nossa circulação. Vimos que há pouco, portanto, introduzindo circulação, nós conseguíamos desviar aqui a posição do ponto de estagnação, e nomeadamente baixámos então os pontos de estagnação que antes sem circulação e aqui com ângulo de ataque nulo, portanto estavam sob o eixo do X, desceram os dois no ângulo alfa, tanto o anterior como o posterior, ou seja, aquele na região do próximo do bordo de ataque, como do bordo de fuga, que aqui não são bordo de ataque nem bordo de fuga, porque são do cilindro circular, mas aqui, depois de transformação, passarão a ser próximos do bordo de ataque e do bordo de fuga, como vimos para este caso. Okay? Ora bom,
Naturalmente, nós consideramos um ângulo de ataque alfa, porque se não tivermos ângulo de ataque na alfa, a placa corresponde a uma linha de corrente, as linhas de corrente são todas paralelas e, portanto, é um caso perfeitamente interessante em que não há qualquer produção de sustentação, portanto, não é relevante. Daí a termos adicionado aqui agora o ângulo de ataque. Mas não basta, portanto, para varrermos então este ponto de estagnação ali para aquele ponto, portanto, para termos essa continuidade tangencial, precisamos de introduzir circulação. Ok? E, portanto, reparem que, na realidade, esta velocidade acaba por dar aqui infinita no bordo de fuga, tal como dá no bordo de ataque, porque quando calculamos o F' daquelas posições, ok, nós vamos ter aqui um valor da velocidade que tínhamos nestes casos, portanto, em C e em D, mas vamos dividi-las por zero, porque nestas localizações, na realidade, se fizerem as contas, o nosso F' vai dar zero. E por isso é que, de facto, tal como se espera, de acordo com os nossos diédros convexos em modelo fluido perfeito, de facto temos velocidades infinitas nestes pontos transformados, C' e D de linha, aqui destes dois pontos, C e D, no plano do cilindro circular. Okay? Basicamente porque vamos estar a dividir por zero. Mas reparem, portanto, se nós dividimos por zero, e vamos continuar a dividir por zero, porque é isso que produz este F' nestas localizações, portanto, bordo de ataque e bordo de fuga, eles vão continuar no mesmo sítio, o bordo de ataque e o bordo de fuga da placa, ok? Mas a hipótese de deixarmos de ter uma velocidade infinita é que U de zeta, portanto, a velocidade aqui deste ponto, desculpem, deste ponto, este é ponto de estagnação, mas estamos a falar de D, que produz D', portanto, D passa a ser ponto de estagnação, ou seja, trazermos o ponto B para cima do D, ok? E, portanto, depois B' passará para cima de D', certo? Ou seja, o que é que isso significa? Significa, portanto, já que o zeta aqui era a velocidade neste plano, portanto, do ponto D, se B passar para cima de D, B era o ponto de estagnação nesse plano, portanto, o de zeta era zero, passamos a ter 0 sobre 0. E, portanto, 0 sobre 0 dá uma interminação, é a possibilidade de levantar essa interminação, termos então uma velocidade que deixe de ser infinita neste ponto. Estão a ver? Portanto, essa é a ideia. Então, introduzido circulação, lá está, desviamos o ponto de estagnação, quer nesta parte anterior, portanto, que já antes estava a um ângulo de ataque alfa, passará a estar a 2 alfa, mas tudo bem, aqui simplesmente anda um pouco mais aqui na direção desta, portanto, afasta-se um pouco mais do bordo de fuga, ok? Portanto, não tem grandes consequências práticas, mas o outro que estava aqui, portanto, passou para ali, ok? Passou para, portanto, este ponto de estagnação B passou para o ponto que transformado irá dar o bordo de fuga, ok? Portanto, porque desceu também alfa. Este estava alfa, portanto, este desceu alfa, passou a 2 alfa, e este estava alfa, passou aqui para 0, portanto, caiu aqui em cima, ok? E, portanto, dessa forma, nós vamos continuar a ter uma configuração parecida aqui nesta zona, portanto, neste ponto transformado aqui no bordo de ataque da placa, que neste plano, portanto, está localizado para x igual a menos 2a, sendo a, portanto, o raio aqui do círculo, como sabemos. Depois, o outro está localizado em x igual a mais 2a, ok? É isso que dá a transformação quando a aplicamos, certo? Que comprimiu o círculo para esta placa, mas lá está, este ponto que antes estava aqui, B' passou para cima de D', ok? Portanto, a linha de corrente passa a sair com continuidade tangencial, portanto, varremos aquele ponto de estagnação, portanto, todos eles avançaram, portanto, este desviou um pouco mais, não é? E este também desviou, portanto, simetricamente, se este veio para cá, este veio para lá, não é? Portanto, vamos ter aqui, de facto, um ponto que deixou de ser velocidade infinita, ok? Passámos a ter aqui 0 sobre 0, quando antes tínhamos um valor não zero a dividir por zero, neste caso, e portanto produzindo velocidade infinita, ok? E portanto isto corresponde também a termos aqui continuidade tangencial, portanto agora com o ângulo π, aqui no limite, entre a placa, portanto saindo com continuidade tangencial, esta linha de corrente a partir do bordo de fuga, o que é de facto um modelo mais coerente. Portanto aqui na situação em que passámos a ter circulação, portanto superpusemos também uma circulação de intensidade menos gama, portanto temos lá tanto aqui como no ponto de partida. Okay? E portanto isto também, como veem, alterou a simetria do escoamento e portanto passámos a ter efetivamente aqui também uma sustentação associada justamente a esta circulação. Okay? Ora bem, reparem que o estabelecimento desta circulação em termos reais também faz algum sentido, porque, por exemplo, quando começamos em fluido real, agora deixando um bocadinho o modelo fluido perfeito, portanto, a gerar um escoamento,
nós vamos ter efeitos viscosos, portanto, produzem camada limite, que estão associados à vorticidade aqui sobre a superfície, que se vão concentrar todos, ok, para efetivamente gerar um vórtice que começará por ser libertado e, portanto, estabelecendo, embora no início a configuração das linhas de corrente possa ser semelhante a esta, quando arrancamos, mesmo em fluido viscoso, portanto, a partir do zero, portanto, saindo do ponto de estagnação ali, portanto, perpendicularmente à superfície, e vocês têm visualização destas situações, portanto, no livro, se bem me lembro, na página 469, no livro de texto, portanto, libertando-se um vórtice de arranque, ok, que fica para trás, depois o perfil alar continua, e de acordo também com a conservação, portanto, a teoria do fluido perfeito, portanto, conservação de circulação, aqui nós teremos efetivamente um vórtice ligado então de intensidade simétrica, que é o vórtice que estamos aqui a considerar. Portanto, isto encontra-se alguma explicação para este mecanismo em termos daquilo que é o nosso modelo teórico, aquilo foi perfeito, mesmo quando olhamos para aquilo que acontece quando visualizamos o escoamento, okay, em fluido real. Depois, naturalmente, com o escoamento já estabelecido, portanto, este vórtice de arranque ficou para trás e a linha de corrente aqui sai do bordo de fuga com continuidade tangencial e o perfil alar continua aqui com um vórtice ligado, que é o que justifica, então, a geração de circulação, como iremos ver. Ora bem, mas portanto, para justificar justamente essas forças, portanto, para calcular essas forças, nós precisamos de recorrer àquilo que se chama Teorema de Kuta-Joukowski, que vocês têm no livro, na secção 8.5, no livro de texto, e que não iremos demonstrar aqui, mas basicamente corresponde a calcularmos então as forças, portanto, aqui com o cálculo fluido perfeito, no nosso escoamento em que temos efetivamente singularidades e, portanto, um caudal emitido por determinadas singularidades que nos dá então uma resistência. Portanto, reparem, se nós tivermos um corpo que é fechado, ou seja, por exemplo, uma fonte e um poço, e o poço chupa todo o caudal emitido pela fonte, portanto, se não chupar todo, significa que o corpo vai ficar aberto, porque vai haver escoamento que continua a ser libertado, linhas de corrente que conseguem passar, não é? Mas, portanto, para termos um corpo fechado, de facto, todo o caudal emitido pela fonte, por exemplo, por hipótese, imaginemos que eram essas singularidades que estavam em causa, era chupado pelo poço, ok? E, portanto, nessa situação, nós teríamos caudal nulo e, portanto, não haveria resistência de acordo com o modelo de fluido perfeito. É verdade que nós sabemos que mesmo num corpo fechado, naturalmente, e fisicamente os corpos têm de ser fechados, ok? Nós teremos efetivamente aqui a resistência. Mas lá está, podemos considerar, debaixo da perspectiva de que o efeito das camadas limites faz com que o corpo se prolongue, e então, nesse caso, temos um caudal emitido que pode também ser simulado, portanto, esse efeito da esteira, portanto, das camadas limites da esteira, portanto, passado o corpo, portanto, ser simulado com fluido perfeito e dessa forma, digamos, contornarmos este paradoxo, chamado paradoxo de D'Alembert, portanto, que nos diz que em fluido perfeito, de facto, a resistência em torno de um corpo, okay, sendo o caudal das singularidades nulo, portanto, será também nula, portanto, para um corpo fechado. Mas lá está, podemos aqui usar mesmo o nosso modelo de fluido perfeito, dizendo, sim, está bem, mas o corpo é fechado, mas vamos simular as camadas limites com um caudal, portanto, um diferencial de caudal entre a fonte e o poço, portanto, que vai permitir formar a esteira, e assim já teremos uma determinada resistência, ok? Uma resistência aerodinâmica, portanto, aqui a força da resistência. Já no caso da sustentação, a força de sustentação, ela vai resultar, e portanto pelo cálculo foi perfeito, resulta efetivamente aqui deste produto externo dos vetores, do vetor de circulação, portanto do vórtice, ok? E aqui do vetor definido com a velocidade do escoamento não perturbada e portanto também a sua direção e sentido, ok? Portanto, isto significa que naturalmente, na medida em que a circulação está no plano, não é? E temos aqui um produto externo, significa que a sustentação é sempre perpendicular, não só, portanto, ao vetor de circulação, que é perpendicular ao plano, não é? Uma vez que é assim, portanto, o vetor sai do plano, mas também perpendicular ao escoamento não uniforme. E, portanto, é isso que nos interessa essencialmente, a força de sustentação é sempre perpendicular ao escoamento não uniforme, portanto, se vem aqui com o ângulo alfa, a força de sustentação estará também inclinada para ser perpendicular ao ângulo alfa, ok? E é isto que decorre destes nossos modelos de fluido perfeito, que são introduzidos através do Teorema de Kuta-Joukowski, que não iremos demonstrar aqui, mas que iremos utilizar e que se vocês poderão ver alguns detalhes, se tiverem curiosidade, portanto, no livro de texto, ok? Portanto, secção 85, volto a lembrar. Mas, portanto,
no que é que nos ajuda então aqui o nosso teorema de Kurzgeschow-Joukowski? Bom, é que nós, então, com esta condição que impusemos aqui, varrer aquele ponto de estagnação que antes estava aqui por cima da placa, e, portanto, para o bordo de fuga, de maneira a termos não só a velocidade finita aqui no bordo de fuga da placa, mas também a continuidade tangencial da linha de corrente, que abandona o bordo de fuga. Portanto, esta condição é designada por condição de Kuta. E, portanto, essa condição de Kuta, quando conjugada então com esta expressão, e agora como estamos no plano podemos passar da forma vetorial para a forma escalar, ok? Portanto, a sustentação é proporcional à mássica volúmica do fluido, portanto, se o fluido for mais denso, temos mais sustentação, à velocidade do escoamento, portanto, se tivermos maior velocidade do escoamento, teremos maior sustentação, e também à circulação, portanto, que necessitamos de considerar aqui no nosso modelo de fluido perfeito, portanto, para produzir sustentação. Portanto, há essa proporcionalidade. Mas o que nos interessa é que, efetivamente, nós sabemos, através do modelo de fluido perfeito, qual é o valor desta circulação que tivemos de impor para justamente levar este ponto B' a cair sobre B'. Okay? Foi aquela que produziu esta baixa de ângulo alfa. Okay? E há pouco nós quantificámos esse ângulo alfa produzido por esta circulação. Ora, cá está a expressão, que era função justamente da intensidade do vórtice, portanto, da circulação, do raio do centro circular, o A, e do escoamento uniforme, o infinito. Okay? E, portanto, podemos substituir, então, a nossa condição de Kuta, portanto, o gama estritamente necessário para produzir este efeito, aqui no teorema de Kuta-Joukowski. E, portanto, ao fazermos isso, ficamos com esta expressão. Ok? Expressão, portanto, que nos permite calcular, então, do ponto de vista teórico, a sustentação produzida por esta placa plana a um ângulo de ataque alfa, portanto, sujeito a um escoamento de aproximação no ângulo de ataque alfa, e uma placa que tem, efetivamente, aqui uma corda que, como veem, são 4A. Portanto, foi isso que produziu a transformação, vai de menos 2A a mais 2A para um cilindro circular que tinha raio A. Okay? Portanto, vamos reformular esta expressão de acordo com aquilo que habitualmente utilizamos para a definição do coeficiente de sustentação. Ou seja, o coeficiente de sustentação, vamos dividir a força de sustentação pela pressão dinâmica do escoamento, portanto vamos fazê-la surgir com estes termos que aqui temos, portanto podemos escrever um meio de ρ o infinito ao quadrado, e na definição de CL, portanto dividimos também pela corda do perfil largo, que neste caso é a corda desta placa, que são 4A. Fizemos aqui surgir essa corda também a partir destas expressões. Estava aqui um 4, então lá. Ok? Portanto, com o meio de ρ infinito ao quadrado, o infinito ao quadrado estava aqui, o ρ também, o meio fez com que tivesse de aparecer aqui um fator de 2 e depois temos ainda o π e ficaria seno de alfa. Mas para ângulos pequenos, e reparem que só é coerente utilizarmos este modelo teórico, que foi perfeito, se o nosso perfil largo, nomeadamente a placa, estiver, neste caso, portanto, o perfil mais simples, de Joukowski mais simples, se encontrar a um ângulo de ataque pequeno. Porque se for um ângulo de ataque elevado, naturalmente ocorrem separações, efeitos de fluid fortíssimos e, portanto, naturalmente o modelo de fluido perfeito não produziria nada de jeito. Portanto, isto é para pequenos ângulos de ataque e para pequenos alfa, o seno de alfa pode ser aproximado por alfa. Portanto, ficamos com esta expressão. Ou seja, isto dá-nos diretamente, por definição do nosso coeficiente de sustentação, portanto a dimensionalização aqui da força de sustentação, dá-nos que CL é aproximadamente, de acordo com o modelo perfeito, 2π alfa. Okay? Em que este 2π é então a taxa de variação, portanto num diagrama em que CL evolui com o ângulo de ataque, é aqui a taxa de evolução, que será constante, okay? Portanto igual a 2π, para a evolução, portanto o crescimento do coeficiente de sustentação da placa e, portanto, de qualquer perfil alar delgado, como iremos de ver, portanto, quando posteriormente generalizarmos esta teoria para incluirmos espessura e curvatura, portanto, na placa, e, portanto, temos outros perfis desta família, já com espessura e curvatura, mas, portanto, basicamente todos eles irão ter aqui uma taxa de crescimento, portanto, de CL com alfa, que é aproximadamente dada por 2π. Portanto, este 2π vem desta análise teórica do ponto de vista aerodinâmico aqui do escoamento dos nossos perfis da família de Joukowski. Okay? Bom, ficamos para já por aqui, continuaremos no segundo período com exercícios, portanto, sobre esta matéria.